Esse vídeo ele foi feito para os meus clientes da Rupture, mas ele também foi feito para mim. Desde que eu fundei a Rupture, lá em 2022, eu mudei bastante. Eu mudei de endereço, eu mudei de casa, eu mudei de mentalidade e de relações, eu mudei de tantas formas possíveis, assim. Mas eu mudei principalmente a forma como eu vejo o meu trabalho e o peso que ele carrega, e é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Por muito tempo eu achei que eu vendia viagens, e deve ser engraçado escutar isso, assim, mas hoje eu acho que eu descobri que o meu papel ele é muito diferente disso, né? E é isso. Mas durante muito tempo eu achei que eu vendia viagens. E tentei, durante muito tempo também, me encaixar nesse papel da pessoa que vende viagens, né? E quando a gente força alguma coisa, as coisas elas não fluem como deveriam fluir. E é por isso que a Rupture ela foi criando várias facetas, né, ao longo do tempo. Eu me envolvi com futebol, eu me envolvi com o Jalapão, eu criei grupos, eu me envolvi com movimentos dentro do turismo, especialmente de empreendedorismo. E eu fui criando tantas coisas que não eram exatamente viagens na minha agência, que me fez questionar se eu realmente queria trabalhar com viagens, né? E eu cheguei à conclusão que eu não queria. E eu decidi fechar a agência, a empresa, porque não fazia mais sentido. Todo o risco assumido, toda a responsabilidade, todas as expectativas e frustrações envolvidas, né, com um retorno financeiro tão baixo dentro do turismo e com um custo tão alto para a gente se manter viajando, se atualizando, investindo na empresa, crescendo, essa conta ela não fechava mais para mim. E hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca abriria uma agência de viagens, ainda mais da forma como eu iniciei todo esse processo. Mas tá tudo bem, faz parte da minha jornada, da minha trajetória, e eu tô muito feliz com ela. Mas calma, eu falei que eu decidi fechar a agência, mas isso foi lá em 2024 e não, eu não vou fechar a agência, né? Essa foi uma decisão que eu tomei lá, mas que por muitos acasos do destino ou qualquer outro nome que você queira dar para isso, eu conheci pessoas que me apresentaram muitas possibilidades e me ajudaram a recalcular a rota, que me fez ver uma luz no fim do túnel e decidi continuar. Então fica aqui o meu obrigado pro Diogo e a Forhands principalmente, porque foi muito importante nesse processo. Em 2025, eu comecei a entender que uma viagem, ela nunca foi só uma viagem, principalmente para mim, na minha trajetória e como tudo isso começou. Uma viagem, para mim, ela é um projeto, né? E eu falo projeto com muitos e muitos sentidos diferentes. Para mim, a Rupture, né, a agência, ela foi um projeto de vida. Eu já contei essa história em muitos canais diferentes, assim, muitas pessoas, eu acho que, né, que estão vendo esse vídeo já devem ter visto essa história também. Mas ela foi um projeto de vida para mim, assim. E os meus clientes também veem as viagens muitas vezes como projetos, né? Sejam projetos de viver um sonho, seja um projeto de uma primeira viagem, de um projeto em família, um projeto entre duas pessoas. Ela é sempre um projeto, assim, uma viagem. E como todo projeto, ela é complexa, cheia de variáveis, e é quase como construir uma casa. E eu acho que essa analogia é muito boa para entender o meu trabalho, assim. É como construir uma casa. E o meu trabalho nessa história toda não é só vender. Não é só vender a casa, não é só vender o projeto. Mas é projetar, organizar, sustentar, acompanhar e segurar tudo de pé, né, desse projeto aí, mesmo quando as coisas saem do lugar. E
garantir, né, que tudo seja entregue, que aconteça e que a gente viva essa experiência. Mas foi aí que eu entendi que não fazia mais sentido continuar atendendo da forma que eu atendia antes, né? Só oferecendo um pacote de viagem, só dessa forma que qualquer outra agência faz, assim. E aí, em 2025, eu conheci uma cliente muito especial e eu queria deixar aqui meu profundo agradecimento para ela, que é a Sueli. Porque com ela eu finalmente entendi qual que era o meu papel, assim, dentro das viagens. E principalmente com os meus clientes, assim. Eu consegui entender que eu poderia contribuir de outras formas, né, e de formas únicas, né, que uma agência de viagens não poderia construir, assim. Algo que só eu poderia fazer da forma como eu faço, assim. Eu sou psicóloga, eu sou formada, eu tenho quase 10 anos de formação dentro da psicologia, eu já estudei comportamento humano, eu já estudei desenvolvimento humano, eu aprendi e conduzi muitos processos terapêuticos dentro da psicologia, eu aprendi principalmente a conduzir as pessoas ao longo de uma jornada, porque o que é um processo terapêutico, né? O que é uma terapia, se não a gente caminhar por uma jornada, assim. E aí, é a partir disso que eu entendi que em 2026 a Rupture, ela não é mais, né, sobre pacotes de viagem, não é sobre isso, assim. É sobre jornadas, é sobre o meu acompanhamento, é sobre a gente fazer viagem juntos, no sentido de ter alguém do seu lado, mesmo quando você está viajando sozinho, por exemplo, ou viajando só com 2 pessoas. É fazer essa viagem, né, aqui dentro da Rupture, com alguém do seu lado, com eu estando do seu lado antes, durante e depois da viagem, assim. E esse acompanhamento, né, como eu falei, ele é feito por mim, alguém que não é só uma viajante, mas que também é psicóloga, alguém que entende que viajar mexe muito com as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas relações, muitas vezes, e até com quem a gente é, assim. E foi assim que, desde 2025, eu tô desenvolvendo toda uma metodologia para ser aplicada aqui dentro da Rupture, que elabora justamente esse processo, né, que é a gente planejar uma viagem, realizar uma viagem. É um processo que te tira desde a dúvida, o sonho, aquele momento de um dia eu vou realizar isso, organiza todo esse caos e te conduz, né, ao longo do processo com clareza, segurança, leveza, e não só até o momento do embarque ou até o momento que você voltar para sua casa, assim. Mas é pelo processo de mudança que a gente passa muitas vezes e sofre ao longo de uma viagem. Muitas vezes a gente vai passar juntos semanas, meses, anos. Recentemente uma família me contratou para organizar a viagem deles de 2027 e eu espero, né? Ou seja, a gente vai ficar 2 anos aí juntos e eu espero que muito mais do que isso, mas é muito tempo junto, né? Com a gente cuidando, aprendendo e se desenvolvendo juntos, planejando uma viagem. E é esse método, toda essa metodologia, todo esse processo que eu estou desenvolvendo, que é a consultoria, que é onde eu consigo conduzir os meus clientes da forma que eu acredito que faz sentido, né, que eu posso contribuir assim na viagem das pessoas nesse processo. E a gente caminha juntos, a gente constrói juntos, né, a viagem, eu de mãos dadas, né, com você, com o meu cliente, e a gente passa por todo esse processo, por esse desenvolvimento juntos, assim. Esse processo, muitas vezes, ele pode ser, né, igual eu falei, a realização de um sonho, pode ser uma primeira viagem, pode ser a descoberta de um destino novo, todo aquele frio na barriga, enfim, pode ser muitos projetos, podem ser muitas possibilidades, muitos processos aí, mas nunca é só uma viagem. Mas eu sei que nem todo mundo está pronto para viver isso, ou, né, para viver isso agora, principalmente.
nem todo mundo quer planejar uma viagem assim, pensa numa viagem assim. É por isso que a gente também vai continuar juntos de outras formas, tá? Não só através da consultoria, que é esse momento mais personalizado e mais junto, assim, que eu vou estar, né, planejando as viagens dos meus clientes, assim. Quais são essas outras formas que a gente vai continuar junto? Através da plataforma, a Ideias de Viagem vai continuar lá, vai continuar existindo como uma vitrine, principalmente, de ideias, de possibilidades, de inspiração, principalmente, né? De viagens que podem ser o seu próximo destino, assim. A gente vai continuar junto através dos conteúdos, seja nas redes sociais, seja no grupo de oportunidades, seja nas trocas presenciais que eu encontro, né, tantos de vocês por aí, seja na revista, na Hope and Travel, que eu comecei a escrever agora, que eu tô muito feliz com o resultado dela, espero que vocês já tenham visto a revista. Em breve eu vou voltar mais forte, né, com a divulgação dela. Seja nos grupos de viagem, só para solteiros ou não. Vem outras novidades por aí. Mas é isso, eu acho que a Rupture vai continuar com várias facetas. Os eventos continuam muito importantes, a vitrine de ideias continua sendo uma parte muito importante também do processo aqui dentro, mas esse acompanhamento mais próximo, as viagens agora, elas vão ter esse caráter, né? Cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, assim, esse processo mais íntimo entre a gente. Então, é isso. Eu mudei, a Rupture mudou, e eu acho que esse recado aqui é também um convite para a gente continuar juntos nessa jornada, nessa nova fase juntos, tá? Então, é isso. Espero vocês daqui pra gente continuar juntos. Vamos lá?